Fala, meu povo! Tudo certo? Bom, a Copa do Mundo terminou ontem, mas como eu prometi para vocês, eu tô aqui para falar algumas coisas que eu não falei, ou pelo menos não entrei tanto assim numa questão de Copa do Mundo, né? É muito bom sempre viver, poder falar sobre esses torneios que mudam o mundo do futebol. Enfim, eu acho que a gente vê um contexto, principalmente geopolítico, muito duro antes da Copa começar. E por mais que isso tenha virado tema, principalmente na forma que a seleção iraniana foi tratada durante um torneio, eu acho que a Copa do Mundo também é um momento que a gente consegue refletir um pouco mais, consegue até falar mais sobre esses temas e sofrer um pouco menos, né? Até porque, principalmente com os Estados Unidos sendo sede de uma Copa do Mundo, não é tão legal você continuar com bombardeio em países alheios, né? Então vamos embora então falar sobre essa Copa, sobre algumas coisas que eu não falei, ou pelo menos quero desenvolver um pouco mais no vídeo de hoje, porque a gente teve ontem a Espanha sendo campeã. E eu vou abrir esse vídeo falando sobre a Espanha, ainda que eu não fale tanto, já que ontem já teve um vídeo mais sobre o jogo em si, né? Mas porque a Espanha foi campeã da Copa Feminina de 2023 em Austrália e Nova Zelândia e vence a Copa Masculina nos Estados Unidos, Canadá e México. Então a Espanha tem o cinturão, tem a taça nas mãos de ambas os gêneros, de ambas as modalidades. Isso muito fruto de uma questão que é exatamente o desenvolvimento do futebol espanhol. É claro, é muito triste que a gente tenha do lado feminino do esporte uma questão que envolve coisas muito mais delicadas, né? A gente lembra do caso Rubiales, talvez vocês saibam de todas as trocas de comando que envolveram a seleção espanhola nos últimos anos, mas ainda assim, tudo isso acontece diante de um sucesso, numa questão organizacional do futebol, de como realmente jogadores e jogadoras são criados, de como esse espírito coletivo espanhol nasceu e se perpetua por aí, a ponto da Espanha ser, principalmente nos últimos 20 anos, esse grande país, né? A Espanha não tinha essa fama toda até ali aquele período da Euro de 2008. A força do verdadeiro futebol espanhol, na época só no masculino, começa ali. Depois que a gente vê esse futebol crescendo, conseguindo o altíssimo nível já na Copa de 2010, no caso do masculino, e o altíssimo nível na primeira conquista da Copa Feminina em 2023. Então, eu não falei tanto sobre isso, cheguei a falar sobre uma questão de base, mas agora indo para uma parte geracional, eu acho que eu precisava falar sobre a Espanha nesse aspecto. E uma coisa curiosa é, eu cheguei a pontuar no vídeo de ontem que o Ferran Torres foi quem fez o gol do título, né? Mais uma vez, a Copa vencida pela Espanha é definida por um jogador que atua no Barcelona, mas mais do que isso, é muito interessante que a gente tenha vivido uma Copa de diversos protagonistas e quem fez o gol foi o Ferran Torres, né? O Mbappé foi o artilheiro, o Messi foi vice-artilheiro, a gente teve o Bellingham, se eu não me engano, fazendo 7 gols, e o melhor, se eu não me engano, o melhor meia da história das Copas em questão de gols. O Kane chegou a participar da briga também, o Haaland terminou a Copa com 8 gols. Então, no meio de tantos craques da atual geração, a gente tem um gol do título exatamente vindo de um jogador. Eu não sei se eu posso usar tanto esse termo assim, mas até para ele ser reserva, eu vou me permitir usar um jogador mais comum. E mostra até a magia que o futebol é, né? Na Copa de 22, o último pênalti convertido pela Argentina vem dos pés do Montiel, e nessa vez a bola do jogo é definida pelo Ferran Torres. Que dependendo, eu tô falando tanto de Barcelona, mas dependendo, pode até começar a próxima temporada sendo treinado por Luiz Henrique, ex-treinador da seleção espanhola, atual treinador do Paris Saint-Germain. Mas vamos ver, e o vídeo de transferências eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, sobre a Espanha, eu queria dizer isso, e todo mérito aos jogadores, ao treinador. E antes eu quero só tratar um embate aqui sobre treinadores, né? Não um embate necessariamente uma discussão, uma briga. Quer dizer, até pode ser uma discussão, mas uma discussão boa, uma discussão positiva, uma troca de ideias. E aí vocês podem também comentar. Eu cheguei a ver muito sobre um debate de quem seria o melhor treinador da Copa do Mundo, se seria o De La Fuente, se seria o Scaloni. A minha resposta, a minha sincera resposta, é o Pedro Bista, treinador da seleção de Cabo Verde,
Mas entendendo que eu só poderia tratar os dois, talvez o treinador da Copa para mim tenha sido o Scaloni, tá? Por mais que a Argentina tenha praticado um futebol bem abaixo do usual na Copa do Mundo, principalmente nos três jogos finais, né? Suíça e na final contra a Espanha principalmente, mais do que no jogo contra a Inglaterra. Eu acho que a forma de como o Scaloni viu nas duas competições, nas duas Copas do Mundo, né, tanto em 22 quanto em 26, a forma que ele poderia mudar o jogo, me atiçou mais do que foi feito com a Espanha nessa Copa do Mundo. Tá? O trabalho de La Fuente é sensacional. Como eu falei no vídeo de ontem, é o melhor trabalho, é o melhor futebol do ciclo. E aí, ciclo, eu considero 2024, 2026. Mas na Copa do Mundo eu acho que as mudanças do Scaloni me chamaram um pouco mais a atenção. Tá? Mas para mim, o treinador da Copa foi o treinador da seleção de Cabo Verde. Então, tratar dessa questão de técnicos, tratar dessa questão de mais de reacional, mais de organização do que campo, eu vou entrar num jogo que eu não tratei, que eu acabei pulando. Eu cheguei a falar que eu não ia trazer um vídeo sobre esse jogo, mas eu vou falar rapidamente aqui sobre a decisão de terceiro lugar entre França e Inglaterra. Um 6-4 maluco, que eu vou até precisar de uma certa ajuda, porque o jogo já passou mais de um dia, né? E, cara, foi muito curioso porque a Inglaterra abriu um placar de 4-0 com uma atuação bem decepcionante da França. Eu já há algum tempo não compreendo essa questão de decisão de terceiro lugar, sabe? Desde o Brasil e Holanda, aquele 3-0 em 2014, que a gente viu a nossa seleção sem nenhum psicológico para entrar em campo, eu não entendo, porque não é como se tivesse algo mais relacionado à Olimpíada, do terceiro lugar ser no mesmo dia, para todo mundo subir ao pódio junto, a importância da medalha de bronze. Não, então, como não tem isso, eu verdadeiramente não entendo a necessidade desse confronto. Mas, ainda mais se a gente for comparar o jogo em si da final com o jogo de terceiro lugar, ainda bem que teve a decisão de terceiro lugar. Porque 10 gols não faz mal a ninguém. Né? É o jogo da Copa com mais gols em muito tempo. A gente tem o 10-1 de Hungria e El Salvador em 82, a gente tem Áustria 7-5 na Suíça na Copa de 54, então esse talvez até seja, pelo menos na minha memória, não lembro de algum jogo de Copa com tantos gols. Vocês podem até dizer aqui nos comentários se eu estiver esquecendo de alguém, de algum, né? Óbvio que eu não estou considerando 7-1 porque aí já são menos. Mas enfim, um jogo bem interessante que acabou nesse placar, e foi muito curioso exatamente porque as duas seleções entraram mistas, né? Bastante jogadores de reservas, o Tuchel com mais atacantes do que o normal, o Deschamps mais substituindo peças por peças, posição por posição, na despedida dele do comando da seleção francesa. E o que a gente viu foi a Inglaterra passando o carro, fazendo um 4-0 no primeiro tempo, com uma postura deplorável de diversos jogadores da França. Defensor que não queria marcar, e o Cherki, que talvez tenha sido uma das maiores decepções dessa Copa do Mundo. Eu posso até tratar esse assunto mais pra frente no vídeo, mas a atuação do Cherki nessa Copa, nesse jogo contra a Inglaterra em específico, é de se lamentar. É de uma falta de vontade em participar do jogo, de fazer algo pelo próprio país, incompreensível. A Inglaterra faz 4-0 numa facilidade absurda. No intervalo, o Deschamps faz as suas mudanças, né? Se não me engano, ele faz 4 substituições no intervalo, coloca o Dieng, coloca o Dembélé, tira o Theo Hernandes, tira o Cherki, enfim. E a seleção da França consegue reagir e diminuir pelo placar, se eu não me engano, de 4-3, né? E aí depois o Saka completa o hat-trick, o Dembélé faz o quarto da seleção francesa e o Bellingham dá números finais, botando o placar de 6-4 para a seleção da Inglaterra. E aí, sobre algumas coisas que eu falei, o Bellingham se tornou o meia mais artilheiro de uma Copa do Mundo com 7 gols. E eu tô dizendo meia-meia, tá, gente? Eu não quero envolver, por exemplo, Pelé, Maradona, que são meias atacantes. Tá? O Bellingham, por vezes, nessa Copa, ele chegou a jogar de 8. Inclusive, no jogo contra a Argentina, ele chegou a ser recuado em um certo momento. E o Saka conseguiu fazer seu hat-trick, mesmo com uma Copa muito abaixo, saiu com números positivos da Copa. Certamente essa despedida do Deschamps não era programada para sair desse jeito. Antes do jogo,
A gente tem um texto do Mbappé agradecendo o Deschamps por todos os anos e dizendo, inclusive, que a despedida dele deveria ser mais do que um jogo de terceiro lugar, mas não acabou nem sendo só uma decisão de terceiro lugar, né? Acabou sendo uma atuação muito pífia da França, principalmente no primeiro tempo. No segundo, aí sim entram titulares, a França começa a reagir, pensar em virada, não consegue, porque a Inglaterra não deixa ter uma seleção boa para evitar que isso acontecesse, mas foi uma atuação bem decepcionante e com certeza vai ficar na mancha na carreira de alguns jogadores da seleção francesa, tá? É certo que agora quem comanda a França, pelo menos até a próxima Copa, é Zinedine Zidane, que é um nome muito respeitado, é um nome muito aclamado na França desde a Copa de 2018. O próprio Deschamps diz que ele pede demissão porque não tinha paz e que depois que ele avisou que sairia, a paz reinou, muito possivelmente por conta de uma pressão pela contratação do Zidane, já que a França nem no ciclo para a Copa de 22, nem no ciclo para a Copa de 26 apresentou um futebol tão vistoso como se pensava. Mas agora vamos ver como é que o Zidane vai trabalhar com essa seleção. É claro que ele tem nomes que fizeram uma Copa do Mundo sensacional. Mbappé, Barcola, posso elogiar, Doué, posso elogiar. O Olise, apesar de não ter feito nenhum gol, se tornou o segundo jogador com mais assistências em uma edição de Copa do Mundo e se tornou o maior assistência dessa Copa do Mundo, né? Ele superou o Pelé, que tinha 6 assistências, agora só nessa Copa o Olise tem 7. Então mostra o quão boa foi a competição para ele. Mas enfim, nomes como o Cherki, eu acredito que agora tem uma dificuldade de poder voltar à seleção. A gente sabe que a França tem alguns casos históricos de jogadores preguiçosos, alguns que conseguiram voltar, outros que acabaram punidos e distantes da convocação por longos e longos anos. Então vamos ver o que vai acontecer. Mudando de assunto aqui, acho que eu vou entrar até no tópico que eu falo do Cherki sobre decepção, e vou falar de surpresas e decepções tanto de times quanto de seleções, beleza? Vou abrir por decepções, que é o que eu já falei. Eu vou adiantar o Cherki como uma grande decepção dessa Copa do Mundo, sem dúvidas alguma. Eu falo no Como Vem, eu falo no meu vídeo para a Copa do Mundo, que eu gostaria de ver o Cherki como titular, talvez numa função próxima do que o Griezmann havia feito em Copas anteriores, e ele não faz nenhum momento dele em campo para valer. Nenhum, e nenhum mesmo. Então, acho que o Cherki foi uma grande decepção. E nomes que eu posso pontuar, não sei se eu devo pontuar o Muslera como uma decepção, porque a gente não espera tanto dele, mas aí eu vou falar de dois jogadores específicos da seleção portuguesa, principalmente, que são Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Bernardo Silva foi titular na partida de Portugal contra o Uzbequistão, o empate, e faz um jogo abaixo, não volta a ser titular em nenhuma outra partida de Portugal no torneio, e o Bruno Fernandes é titular do começo ao fim. De fato, o Bruno não é um cara que entregue tanto a seleção portuguesa assim, nunca foi. Nunca foi. Mas depois de uma temporada que ele é recordista de assistência na Premier League, acho que todo mundo esperava um pouco mais. E ele não entregou. Portugal conseguiu muito mais, isso até surpreende, de Rafael Leão, de João Félix, do que de Bruno Fernandes. O Bruno ele até tem umas boas partidas ali no encaixe dele com o João Félix, mas ainda assim muito abaixo do que ele entrega há 6 anos no Manchester United. E aí talvez uma outra decepção que eu posso falar em questão de jogador é o Rafinha, né? Tudo bem que o Rafinha ele decepciona talvez por 2 jogos na fase de grupos, então não sei se ele pode tanto entrar aqui. Mas o Rafinha ele vem de uma temporada anterior quase de melhor do mundo. Então a gente tinha muita expectativa que ele fosse um dos caras da nossa seleção. E o Vini de fato desencantou. O Rafinha não. E isso machucou um pouco. Então, as decepções são essas, tá? De surpresa, eu posso até falar de alguns elencos aqui que eu farei. O Pamecano, que pra mim tem uma crítica que o Pamecano muitas vezes no Bayern de Munique ou até no Leipzig, ele é manchete por erros. O Pamecano sempre foi aquele tipo de jogador que fez jogos bons, mas um erro que chamasse atenção demais. Nessa Copa, não só ele não errou, como ele fez diversos acertos, como ele foi responsável por assistência. Então, o Pamecano é uma surpresa, tá na minha seleção da Copa, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes de ir, acho que é importante eu também falar de algumas seleções, surpresas e decepções. Claro que surpresas a gente tem duas principais, né? É a seleção dos Estados Unidos, que durante a fase de grupos, principalmente, veio com uma intensidade muito diferente.
do que a gente viu na Copa Ouro e em outros amistosos. Não é previsto que terminasse a fase de grupos tão bem e classificada. Eu, inclusive, cheguei a falar que seria o único país sede a cair, e não, caiu para a Bélgica depois no mata-mata. Então eu vou ressaltar a seleção norte-americana treinada pelo Maurício Pochettino, que seguirá no cargo, e também, com certeza, a maior surpresa da Copa, que também foi a maior torcida na Copa, talvez, que foi a seleção de Cabo Verde, que fez uma fase de grupos invicta, empatando com a Arábia Saudita, Espanha e Uruguai, e consegue até empatar com a Argentina no tempo regulamentar, acaba caindo pelo placar de 3-2 na prorrogação. E aquela história curiosa, né? Cabo Verde conseguiu empatar no tempo regulamentar com 3 seleções campeãs mundiais, sendo 2 dessas finalistas. O que mostra só como foi bem feito esse trabalho na seleção de Cabo Verde. Então, sem dúvida, são as maiores surpresas nessa Copa do Mundo. E aí, já que eu falei de Cabo Verde como surpresa, eu vou ter que falar um outro time do grupo como decepção, que é a seleção uruguaia. Eu não imaginava que o Uruguai fosse longe, até pelas brigas que envolviam o elenco com a comissão técnica, como o Bielsa teve seu método rejeitado e distratou demais alguns jogadores, como o próprio Luis Soares, que meio que se aposentou forçadamente da seleção. Então eu não esperava tanto do time do Bielsa, mas ainda assim cair na fase de grupos. Em um grupo que se tinha a Arábia Saudita e Cabo Verde, com a possibilidade de 3 passarem para a próxima fase, é sim uma decepção. Mas aí eu vou ter que falar também de Portugal, que cai cedo, talvez tendo um dos melhores elencos da sua história. O elenco de 2006 é muito bom, o elenco de 66 tem o Eusébio, mas talvez a maior alineação de qualidade de jogadores portugueses foi nessa Copa do Mundo, e Portugal cai cedo. Posso falar também da seleção alemã, que a gente não esperava tanto, mas cair para o Paraguai numa disputa de pênaltis em 16 avos de uma Copa do Mundo é certamente um fracasso. Não quero dizer tanto a palavra vexame, mas é um fracasso, porque a Alemanha tem 4 estrelas na camisa e está caindo para um país que há 16 anos não participava de uma competição. E aí, nessa linha também de títulos, eu preciso dizer que uma das decepções, uma das seleções que decepcionaram foi o Brasil. Talvez não necessariamente na bola jogada, tá? Eu falei isso aqui no vídeo pós-Brasil e Noruega. A minha queixa não era sobre a posse de bola ficar com o time norueguês, mas cair para uma Noruega nas oitavas de final de uma Copa do Mundo dói demais. Não é um resultado comum para a seleção brasileira. Não é um resultado comum para qualquer seleção que tenha mais de 2 estrelas na sua camisa. E a gente tem 5. Até por isso a decepção é muito grande. Então eu coloco sim o Brasil. Eu falei 4 seleções, mas eu coloco sim o Brasil num top 3 ou até top 2 de maiores decepções. Tá? Coloca aí nessa briga com a Alemanha e Portugal. Vamos lá então falar de seleção de Copa, né? Acho importante a gente debater até um tópico, se vocês quiserem também dizer nos comentários. Vou dizer a minha, de acordo com o que a gente viveu nessa Copa do Mundo, tá? O melhor goleiro do torneio, eu falei no vídeo de ontem, foi o Nai Simon, mas para mim o melhor goleiro do torneio foi o Kobel. Na lateral direita, eu vou dizer para vocês que até a semifinal é o Munhoz, colombiano, mas o Pedro Porro entrou tão bem na Copa, e até por ele ter conquistado um título, eu vou nele. A dupla zaga eu não consigo mexer, tá? É o Pamecano, que para mim foi o melhor zagueiro dessa Copa do Mundo. Muito, muito bem. Se eu posso ter criticado, eu reafirmo as críticas no passado, mas nos 8 jogos que a França teve na Copa do Mundo, ele foi muito bem, defensiva e ofensivamente. E ao lado dele, o Cubarsí, que para mim foi um grande destaque da competição. O zagueiro é muito novo, de algumas falhas. Eu até cheguei a falar em alguns vídeos de temporada de clube que o Barcelona estava cansado de ter zagueiros que falhavam, né? Ronald Araújo, Pau Torres, enfim, Eric Garcia. E o Cubarsí chega nessa Copa novo, mas já titular e mostrando que ele deveria ser. Então eu coloco ele também nessa minha defesa, que fecha com mais o campeão, que fecha com o Cucurella, que para mim foi o melhor jogador da Espanha, foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Eu acho que ele foi o jogador mais regular da competição. Quando a Espanha esteve mal contra Cabo Verde, contra o Uruguai, ele foi quem esteve lá na frente, tentando brigar por bolas no ataque. E quando a Espanha teve de se defender, por exemplo, contra uma França da vida,
ele conseguia fazer o seu papel muito bem. Isso no meio de uma troca de Chelsea para Real Madrid, que também não é tão fácil de se tratar. Mas o Cucurella, para mim, ele foi o melhor jogador dessa Copa do Mundo, foi o melhor lateral, obviamente, estaria na minha seleção. Vamos para o meio de campo. Eu vou de Roda, né, na volância. Eu repito que talvez o Roda não merecesse o prêmio de melhor jogador da competição. Mas ele é mais um que cresceu. Ele é mais um que soube se valorizar. Então, por isso, eu acho bastante importante ter o Roda aqui. Tá? Muito mais pelo mata-mata que ele fez do que toda a competição. E eu também acho que não teve nenhum volante que fez uma competição de altíssimo nível geral, né? O Bruno Guimarães começou bem a Copa, mas é responsável por perder um pênalti. O Xhaka fez uma boa Copa, mas eu acho que não o suficiente para estar aqui. Os volantes equatorianos foram bem, mas o Equador caiu muito cedo no torneio. Então não dá espaço nem para colocar o Caicedo, olha o trocadilho, e nem para colocar algum outro. Enfim, eu vou preferir ficar com o Roda e ao lado dele, sem dúvidas, o Bellingham. E aí, se eu tô colocando o Bellingham aqui, é porque eu já tô dando um spoiler de que essa seleção vem num 4-2-4, né? Então eu vou colocar o Bellingham ao lado dele, ainda mais sendo esse meia artilheiro da Copa. E aí no ataque não tem como ser diferente, não tem como eu não considerar Lionel Messi, que para mim também foi um dos melhores jogadores do torneio. Acho que ele fez uma Copa do Mundo muito superior ao Roda, decisivo, principalmente em alguns jogos anteriores à semifinal, de fato contra a Suíça, mas principalmente contra a Inglaterra e Espanha ele não aparece tanto. Na Suíça ele aparece talvez mais ali nos momentos chaves, no primeiro gol do McAllister, enfim. Mas o Messi precisa estar aqui. E aí o ataque vai ter também Kylian Mbappé, artilheiro dessa Copa do Mundo. Vai ter também Erling Haaland, que fez sua estreia e mandou ver. E vai ter também Harry Kane, que por mais que tenha sido um pouco abaixo na eliminação da Inglaterra para a Argentina, por mais que também não tenha entrado na decisão de terceiro lugar, acho que ele fez uma boa Copa em geral, então acho que ele merece estar aqui nessa seleção. Tá? Existem alguns outros nomes que poderiam entrar. Em geral, eu até penso em colocar algum meia argentino, mas eu não acho que tenha um que tenha se superado tanto. Tá? O Enzo é muito decisivo, mas uma expulsão na final tem seu peso contra, acaba tirando ele talvez por conta disso. Enfim, acho que a minha seleção acaba ficando nisso aqui mesmo. Tá? Nessa 4-2-4 maluca aí sim. Então, seleção dita, vocês podem questionar, vocês podem dizer as suas seleções nos comentários. E eu vou passar para um tópico diferente. Toda a Copa do Mundo é meio que um final de uma era e um começo de uma nova. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. É o final da era de alguns craques, né? É o final, muito possivelmente, da era do Messi, do Cristiano, numa Copa do Mundo. Acho difícil que eles voltem para 2030. E é muito curioso que eu lembro que eu fiz um comentário sobre o Thiago Silva em 18, que eu achava que ele não voltaria em 22, e ele acaba sendo até cotado para voltar em 26, mas enfim, eu acho que o Messi e o Cristiano não voltam para 2030, só num pensamento de que tem jogo na Argentina e tem jogo em Portugal, mas tirando esse motivo, eu não encontro formas deles quererem continuar. Mas também, e aí já de forma definida, é o fim pro Modric, enfim. É o fim para alguns craques da geração que a gente viu e o começo para alguns novos, né? A gente vai ter o Yamal seguindo seu caminho, a gente vai ter o Mbappé agora com 22 gols em Copas do Mundo, indo atrás de 30, que é um número muito absurdo, mas nessa Copa do Mundo, por enquanto, com 48 seleções, talvez 64 algum dia, a gente não sabe, já não é tão maluquice assim. E, enfim, muita coisa pode mudar no cenário do futebol e a gente ainda vai estar com essa dúvida, né? São 6 países sedes e a gente não sabe, e as confederações não sabem se vai mudar para 64, se vai mudar para 2030, se vai mudar para a Arábia Saudita em 2034, enfim, é uma bagunça que se tornou a FIFA do Infantino nesses últimos anos, tanto seu envolvimento com o Trump, mas também porque ele viu que a Copa do Mundo de Clubes deu muito certo e já falou que vai ampliar essa também para 48 times. E aí, até para a gente fechar o vídeo,
Eu cheguei a falar que eu ia trazer esse tópico novamente depois daquele Brasil e Noruega, e vou trazer aqui hoje pra gente encerrar, tá? Seleção brasileira. É um trabalho que o Ancelotti vai poder começar agora. Talvez sem tanta pressão. Não quero ver vídeo de A. Não quero mais ver pedido nem lobby para um jogador que claramente não vai ter mais condições de entregar. Não quero. Que seja um ciclo mais calmo. Que seja um trabalho que não recomece, mas que comece. Não acho que a gente tenha que atirar tudo, esquecer o que a gente passou, não. Quero manter muitos jogadores ali. Quero que alguns de fato não precisem voltar. Danilo não fez uma Copa ruim, mas não tem pra quê. Casemiro fez uma Copa ruim e de fato entendeu que para ele é o fim. Mas vamos buscar laterais novas. Vamos aproveitar e lapidar os nossos talentos. Vamos ver se o Vini segue entregando o jogadoraço que ele entregou ser, que mostrou ser nessa Copa do Mundo. Vamos querer mais do Rafinha. A gente tem um Ryan, a gente tem um Luiz Henrique, a gente tem um Endrick, a gente tem um Estevão que não foi, a gente tem um Rodrigo que não foi. A gente tem muitos jogadores bons. Olha o nosso meio de campo. Talvez não seja mais época de um Casemiro e um Fabinho, mas a gente tem Bruno Guimarães, a gente tem Andrei Santos, a gente tem João Gomes. Os dois últimos mudando de clubes, indo para clubes maiores. Então vamos procurar coisas que possam funcionar para um ciclo futuro. A nossa seleção ela vai continuar sendo boa em 2030. A gente não vai para uma seleção ruim na Copa seguinte, isso eu tenho certeza. Mas que a gente tenha um trabalho com mais cara de trabalho. Que a gente viva um ciclo, e aí se na Europa o ciclo é de 2 anos, aqui na América do Sul o ciclo é de 4, e a gente vai para umas eliminatórias que já vai ter Argentina, Uruguai e Paraguai já classificadas, mas que a gente vai para um ciclo de eliminatórias de Copa América com mais cara de trabalho e com menos cara de bagunça. Seja por decisões dentro da CBF, seja por decisões, ou melhor dizendo, seja por conversas ou seja por lobby. Tá? Sem muito do eu confio, ou do precisa ser por ele, mas mais do que o campo vai mostrar. Porque o campo diz muita coisa. Não dá pra gente ficar levando o jogador que o clube omite informação de lesão. Não dá. Ainda mais saindo alguém que talvez poderia ter feito mais, talvez poderia ter tido muito mais tempo de jogo, que eu tenho certeza que o João Pedro ali naquela seleção teria, né? Mas enfim, não quero também tá com uma sensação ruim, quero ser mais positivo do que eu estive na Copa desse ano. Eu verdadeiramente não achei que a gente fosse tão longe. No meu prognóstico, a gente cairia para a Inglaterra nas quartas. E eu preferiria. Talvez seria melhor do que cair para uma Noruega nas oitavas. E a gente fazer a nossa pior campanha em 36 anos. E que é uma loucura, né? Porque pelo menos em 90 a gente tinha caído para uma Argentina, que apesar de ser a maior rival, pelo menos era uma seleção recém-campeã. A Noruega não. A Noruega era o Haaland, era uma seleção que tinha uma média de gols muito alta por conta dele, mas que tecnicamente tinha menos talento, tinha menos apreço com a bola no pé do que a seleção brasileira. Então eu espero calma e eu espero ver um trabalho nos próximos anos ao redor da seleção brasileira. Então, meu povo, é isso. Vamos ver como é que vai ser esses próximos 4 anos. Tem algumas coisas que a gente não sabe se vão continuar ou não, né? Essa Copa do Mundo estreou com a lei do Vinícius, de caso um jogador coloque a mão na boca para falar com alguém, ele pode ser expulso. Aparentemente, só a Conmebol entre as confederações não assinou essa alteração, mas também da Conmebol a gente sempre espera muito pouco. Tem a regra da questão do escanteio, poder voltar a ser tiro de meta, e a gente não sabe se isso vai continuar ou não. Impedimento semiautomático muito provavelmente vem aí no nosso mundo da bola, no futebol de clubes, já nesse segundo semestre de ano, podendo vir até no Campeonato Brasileiro, o que eu não sei se eu acho tão legal no meio do campeonato mudar as regras, mas enfim, a CBF, eu não duvido de mais nada. E até a questão também de troca de cartão, né? Como a gente teve com o Almirão, por exemplo, com o Embolo também, jogadores que teriam fingido falta, e aí depois
por uma simulação, perceberam que a falta tinha sido dele, o cartão seria para ele. Enfim, expulsões bem burras que aconteceram nessa Copa do Mundo, né? Então a gente ainda tem certeza do que vai acontecer, até na questão do número de seleções na próxima Copa. Então é isso, gente. O assunto Copa do Mundo ele vai dar uma pausa aqui no canal durante alguns meses ou talvez anos, não sei. Mas essa pausa não vai ser só sobre o assunto. Eu também vou dizer aqui, dar um recado importante para vocês, de que o canal vai dar uma pausa durante um tempo. Os vídeos, talvez até o meio de julho, vão cair na frequência. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos sobre a Copa do Mundo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e, claro, de ativar o sininho para continuar recebendo as notificações, porque quando eu voltar, eu quero que todos vocês estejam comigo. Pela última vez em um tempo, eu vou ficando por aqui. Fui.